Fala, meu amigo corretor, corretora, profissional do mercado imobiliário. Mais esse vídeo nós vamos falar de um assunto bem legal, que é uma trava para muitas pessoas. Pessoas que vão atender clientes. Gente, nós trabalhamos com pessoas, com seres humanos, com clientes. E é difícil vender para alguém quando não há, antes de você vender para essa pessoa, uma conexão humana. Uma conexão entre uma pessoa e outra. Já percebeu que quando a gente é cliente, é muito mais fácil a gente comprar de quem a gente inexplicavelmente a gente gosta? É difícil explicar por que a gente gosta de alguém ou muitas vezes porque a gente não gosta. Como explicar isso, né? É porque com algumas pessoas a gente consegue gerar uma conexão. Ou aquela pessoa foi muito eficiente em gerar uma conexão com a gente. Na maioria das vezes, isso é feito de forma espontânea, genuína, natural, e não é pensado de forma estratégica. Imagine só se você pudesse, sim, de forma estratégica e intencional, se conectar com alguém e fazer com que aquela pessoa goste de você. Sim, se você conseguir fazer isso, você vai se tornar uma pessoa com um superpoder, uma pessoa que consegue ser amada, que atrai a simpatia das pessoas. Isso é ou não é um superpoder? Pessoas das quais a gente nutre uma simpatia, com as quais a gente nutre um olhar mais simpático, agradável, essas pessoas, elas têm o nosso favor, elas têm a nossa atenção, elas têm a nossa predisposição de ajudar. Pois isso se chama, em muitos aspectos, isso está dentro da inteligência emocional, em lidar com as emoções e a inteligência interpessoal, de relacionamento, como se relacionar bem com as pessoas. Pois existe uma fórmula para isso? Sim, existe uma fórmula, né, de como você se conectar. E uma das ferramentas que você pode utilizar para isso é bater papo. Sim, o bom e velho bate-papo. Um bate-papo que a gente desaprendeu, né, a como bater papo com as pessoas. Esse é o meio mais natural de você se conectar com alguém, através da fala, se comunicando, trocando ideias, batendo papo. Agora, num mundo cada vez mais acelerado, mais globalizado, onde a tecnologia ela também tende a afastar esse contato humano, aquele tete-a-tete mais natural, não podemos negar os benefícios da tecnologia. Muitas vezes a tecnologia ela aproxima aqueles que estão distantes um do outro. Pois é, minha mãe ela está morando no estado de Goiás e eu consigo manter um contato com ela muito ativo, mesmo eu aqui e ela em Goiás. Isso não seria possível sem a tecnologia. A tecnologia consegue aproximar os distantes. Por outro lado, ela afasta quem está próximo. Será que você, na sua casa, na sua residência, você já conversou com alguém pelo WhatsApp, com ambos estando no mesmo ambiente, no mesmo local, na mesma casa, e você ali, diante da pessoa, puxa vida, vou mandar um WhatsApp, né? É um assunto. Às vezes você está num quarto, a pessoa está em outro lugar. Então, ainda mais os jovens que estão chegando agora, as pessoas que já nasceram dentro dessa tecnologia, é uma atenção a você. Você precisa prestar atenção nisso, porque senão você pode ser incapaz de ter conversas sadias, algumas delas muito importantes. Né? Por exemplo, você vai comunicar um assunto importante a alguém, você vai, às vezes, pedir a moça ou o rapaz num relacionamento, ou às vezes até terminar o relacionamento. Pois o que mais ouço falar é de pessoas que terminam relacionamentos pelo WhatsApp, pelo telefone, pela pura incapacidade de ter uma conversa. Bom, mas nós estamos falando sobre vendas, sobre mercado imobiliário. Então, você, corretor, corretora, será que você tem conseguido bater papo com os seus clientes? Estabelecer uma conexão humana com os seus clientes? Essa era uma dificuldade minha no meu início de carreira. Eu comecei muito jovem, com 18 anos. E eu acho que talvez pouquíssimas pessoas aos 18 anos conseguem ter aquela conversa gostosa, sadia, aquela conversa convidativa que dá vontade de continuar. Muitas vezes porque te falta repertório, te falta assunto. Mas às vezes também te falta, assim, como começar uma conversa, né? Como dar seguimento a uma conversa.
pois nesse vídeo aula vocês verão 5 passos, 5 etapas para você ter uma boa conversa com o seu cliente, estabelecer um bom bate-papo. O que você ganha com isso, corretor, corretora? Bom, você se conectando melhor com seus clientes, você vai vender mais. Não só isso, você vai fechar mais negócios e ganhar mais indicações. Tem mais, você vai se relacionar melhor com seus colegas, dos quais muitas vezes a gente pode vir a depender, se conectar melhor com seu gerente, com o seu superior, com o seu coordenador, se conectar melhor com sua família, por que não? Com sua família, com sua esposa, seu marido, seus pais, seus filhos, seus primos, cunhados, enfim, uma pessoa que sabe bater papo, ela é mais agradável e ela, inexplicavelmente, tem um charme, tem um mel de resistibilidade. Assim, é uma pessoa irresistível. É um bate-papo agradável. Mas isso, como eu já disse, eu tive que aprender a desenvolver no meu início de carreira. Eu era muito introspectivo, muito tímido, muito travado mesmo. E essa é uma característica minha, do Leandro. Né? O Leandro, ele tem essa dificuldade. Eu tenho uma preferência, uma predileção, de ficar quietinho, ficar na minha. Eu adoro, por exemplo, trabalhos manuais, trabalhos que exijam concentração, trabalhos que eu poderia ficar sem problema nenhum, um dia inteiro, sem pronunciar nenhuma palavra. Isso, para mim, não é nenhuma tortura. É até legal. E onde eu fui parar? Fui parar com vendas, com treinamentos. Estou aqui com vocês no YouTube, falando com pessoas que eu não sei mais para onde vai chegar esse vídeo. Sim, eu aprendi. Eu aprendi porque eu tive interesse nesse aprendizado. Porque uma pessoa... Bom, a gente vive em sociedade, a gente precisa se conectar com as pessoas. Isso vai me fazer crescer. Mais do que isso, vai me fazer ganhar mais. Pessoas assim vendem mais, são promovidas, crescem no trabalho, crescem em suas sociedades. Então, se você quiser ter todo esse sucesso, você precisa aprender a se conectar com as pessoas através de um bom bate-papo. Então, hoje você vai ver, sem mais delongas nesse vídeo, quais são as 5 estratégias, 5 passos para você estabelecer um bom bate-papo com o seu vizinho, com sua esposa, com seu amigo, mas principalmente com o seu cliente. Vamos lá. Primeiro elemento é você precisa saber ouvir. Isso é evidente. Antes de você falar, você precisa saber ouvir. Um bom ouvinte, ele coleciona a história do cliente, ele coleciona a história do interlocutor dele, e ele presta atenção, ele conhece mais sobre aquela pessoa. Você já conversou com alguém, já teve essa experiência de conversar com alguém e você reparou que aquela pessoa não estava te ouvindo? Parecia que aquela pessoa já estava esperando a próxima fala dela própria, mas não, ela não estava preocupada em te ouvir atentamente. Né? Um bom corretor, ele sabe ouvir, mas olha, mais do que saber ouvir, você precisa demonstrar para o seu interlocutor, para o seu cliente, que você está ouvindo. E como é que você demonstra? Você não pode fazer cara de esfinge. E tem gente que tem cara de esfinge. Enquanto você fala, a pessoa fica assim, ó. Já viram pessoas sem reações? Pessoas que não têm expressões? Pessoas que não mostram para outra que ela está toda ouvidos a ela? Bom, eu, como professor, como palestrante, como treinador, muitas ocasiões, inúmeras ocasiões, eu estou diante de uma palestra, estou diante de um público, né? E é incrível como eu percebo aquela pessoa que está conectada comigo e aquela pessoa que não está. A pessoa que está conectada comigo, ela está fazendo sinais, ela está ali, envolvida, acena com a cabeça, levanta a sobrancelha, e tem pessoas que estão ali, ó, né? E aquela pessoa que está ali com cara de morta, às vezes ela também está prestando atenção, mas ela não está demonstrando. Tudo bem, eu estou dando palestra e tanto faz. Eu vou dar o meu melhor. Agora, quando você está na posição de um corretor, uma corretora de imóveis, você não pode ficar morto. O cliente não vai falar, tudo bem, deixa para lá, ele não sabe ouvir. Não, 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 não. Você precisa demonstrar. E você demonstra com suas reações. Quando a pessoa estiver falando, quando o seu cliente estiver falando, para ouvir, olha no olho e mostre com o seu gestual que você está prestando atenção. Sabe, quando você faz assim, quando você reage, e quando você verbaliza
quando você coloca, assim, interjeições, cacos no meio da conversa, o famoso que eu adoro. É mesmo? Sério? Puxa vida! Não brinca! Nossa, é mesmo! Eu adoro é mesmo. Eu uso tanto é mesmo nos meus treinamentos que às vezes eu ali, durante o treinamento, eu estou ali e falo, é mesmo, e o pessoal fala, é mesmo, é mesmo. Virou até uma marca registrada minha. O é mesmo é incrível. Bom, esse tipo de palavrinhas mágicas, elas dão um sabor, um tempero diferente à conversa, e elas principalmente fazem o cliente continuar a falar. Ele, além de mostrar para o cliente que, olha, aquela pessoa está prestando atenção em mim. Isso dá uma vontade tremenda de você continuar a conversa. Eu, na minha posição no mercado imobiliário, são mais de 20 anos no mercado imobiliário, e só com treinamento são 11 anos. Como gerente de venda, são outros 7 anos. Muitas vezes eu tive a oportunidade de encontrar um corretor que tinha acabado de vender. Um corretor que talvez eu mesmo treinei. E ali, eu estou ali, às vezes, na área tomando uma água, tomando um chá, e esse corretor, quando olha, fala, Leandro, preciso te contar um negócio. Cara, eu fiz minha primeira venda. Ele me conta muito feliz da novidade. Imagine só se eu dissesse assim, se eu não reagisse, se eu não mostrasse nenhum interesse, nenhuma reação, se eu dissesse, legal, parabéns, com licença, e seguisse meu caminho. Puxa vida, aquela pessoa ia broxar, não é verdade? Então, como é que você demonstra esse interesse? Reagindo com aquele famoso, é mesmo? Você fez sua primeira venda? Puxa vida, me conta, como é que foi? Fiz uma outra pergunta. Isso é um outro tópico que a gente vai falar já já. Mas esse corretor vai ficar até mais animado. Vai falar, olha, deixa eu te contar como é que foi. Foi assim, foi assado. Eu não brinca. Sério, enquanto ele estiver falando, eu fico olhando no olho dele, faço reações. Né? É importante saber ouvir. Saber ouvir é um elemento essencial. Então, vocês viram que saber ouvir é fazer reações, reações com a sua face, com o seu gesto, com o seu rosto. E mais do que isso, interagir com o famoso é mesmo. Puxa vida, que legal, me conta, como foi? Isso faz a conversa fluir e faz você ser, assim, a pessoa vai te amar conversar com você. Ela vai, nossa, Leandro, eu amo conversar com você, porque você me ouve. Eu sei, mais do que ouvir, eu sei que eu estou mostrando. Olha, vou passar a vocês aqui um vídeo sobre como é a importância das reações. Esse vídeo é um vídeo de piada, então, por favor, levem na esportiva, né? Mas é um vídeo muito engraçado. Olha só. Eu fiz uma música baseada nos meus 13 anos de relacionamento. Eu queria ensinar para vocês, homens, a como ter uma conversa feliz com a sua mulher. Você tá certo, amor. É isso. Vocês viram só? A importância das reações, inclusive na conversa do marido, né? Eu, como homem, eu confesso, porque eu não sou o melhor professor disso como marido, né? De você ouvir a esposa. Eu estou ouvindo, não basta ouvir, você tem que demonstrar que está ouvindo. Você não precisa nem falar. Como disse o vídeo, você consegue demonstrar muita coisa com as suas expressões. E você? Você é assim para conversar? Conversa assim com os seus clientes? Então começa a mudar, bora mudar, porque você vai se conectar melhor com o seu cliente e vai vender mais. A chance de você vender para ele vai aumentar um pouco. Bom, a segunda estratégia é saber contar histórias, contar boas histórias. Né? E para isso você precisa da memória. Muitas vezes eu não tenho essa memória, então quando eu tenho uma história legal que eu ouço,
um caso que pode ser utilizado como exemplo, como história no meio de um bate-papo, que pode, inclusive, ensinar algum princípio, algum conceito que eu quero ensinar ao cliente, ou até uma história interessante, eu procuro anotar e colecionar essas histórias. Quando você... Duas dicas, tá? Anote, tenha no celular um bloco de notas. Pô, essa história é legal, hein? Que bacana, eu vou usar ela em algum momento. E conte essa história, conte para alguém. Ao chegar em casa, conte para o seu marido, conte para a sua esposa, porque você já vai começar a exercitar esse atributo de contar histórias. Né? É muito bom você conversar com alguém que encaixa uma história e sabe contar essa história de um jeito legal. Olha, contar histórias, elas têm que serem, precisam ser histórias interessantes, mas histórias curtas. Você não pode ser prolixo na sua comunicação, fazer introduções longas, conversas compridas no meio do assunto. Isso gera uma certa impaciência. Mas você pode ali encaixar uma história legal, uma história bacana, bem curtinha, espirituosa, que vai aterrissar aquela ideia, aquele conceito, aquele assunto que você está ali abordando com o seu cliente. Né? Isso é muito bom. Então, aprenda a contar boas histórias e use essas histórias em momentos estratégicos. Para isso, você tem que adquirir repertório, recursos. E olha, gente, eu até disse no começo desse vídeo, no meu início de carreira, uma das coisas que eu sentia falta é que eu não tinha assunto. Como é que alguém vai conversar se não tem assunto? Então, você tem que começar a realmente a se interessar por outros aspectos, sabe? Para ficar aqui em dois estereótipos que não existem mais hoje em dia, mas antigamente era assim: o homem que só gostava de futebol e, portanto, só sabia falar daquilo. A mulher que só gostava de novela e, portanto, só sabia falar daquilo, ou de novela. Hoje não. Hoje está tudo muito misturado. Né? Homens assistindo novela, quando assistem, mulheres falando de futebol, enfim, não existe esses estereótipos. Mas vocês entenderam? Pessoas que só sabem falar de um assunto. Então, você precisa ler, você precisa ver vídeos, você precisa se interessar em outras coisas, em notícias, literatura, artes, cultura, culinária, conhecimentos gerais, histórias, coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, atualidades. Você não vai entrar em nenhum assunto polêmico, não vai contar nenhuma história polêmica. Vai fugir de política, de religião, essas coisas, é bom ficar fora disso. Entretanto, é importante você mostrar para o seu cliente que você sabe conversar com ele, não importa quem ele seja. Nós, corretores de imóveis, atendemos clientes de várias áreas, várias origens, estilos, e é importante você estar meio que antenado sobre tudo que está acontecendo. E como é que você se antena? Você tem que consumir conteúdo. Não tem jeito, não tem outra forma. Uma vez eu estava no stand de vendas, e eu tinha uma corretora que ela tinha essa dificuldade. Pois bem, eu era o gerente dela. E uma das coisas mais felizes que eu fiquei quando eu me tornei gerente era o seguinte: olha, não preciso mais fazer sala para os clientes. Lembra que eu falei que o Leandro do passado não era um cara que gostava muito de bater papo? Eu ainda trago comigo alguns elementos disso. E quando você atende um cliente, você fica com ele muitas horas. Agora, quando você vira um gerente, não é você mais que fica aquelas horas com ele. Você vai lá, se conecta, resolve o problema e puxa o carro. E esse cliente dela decidiu comprar. E ele estava esperando o contrato ficar pronto. Eu falei: olha, vai lá, então senta com ele, fica lá com o cliente, enquanto isso eu estou aqui fazendo o contrato. Preparando o contrato, preparando a documentação, mais nos bastidores. E essa corretora voltava o tempo todo. Falei: Leandro, já está pronto? Leandro, já está pronto? E eu não tenho mais assunto. Você não pode ir lá e ficar lá na mesa batendo papo com o cliente? Não posso e não quero, porque agora essa é a sua vez de sentar lá e bater papo. Vai lá, senta, bate. Eu não tenho assunto. Falar: agora se vira. Eu não ensino que você tem que consumir conteúdo e para você ter assunto. Você, corretor, aprenda, primeiro, saber ouvir. Segundo, você tem que adquirir repertório para ter assunto, para saber contar boas histórias. Eu até disse para ela, falou: vai lá, então dá um tablet para ele, põe um papel e caneta para ele ficar desenhando. Olha que chato isso, né? Mas eu aprendi, na minha vez, na minha hora, quando é minha hora de entrar no palco, eu sei bater papo, eu sei contar boas histórias. Agora, terceira ferramenta, terceiro pilar. Esse sempre está comigo. Isso é natural, eu acho. É o bom humor. É você saber, você é espirituoso, é espirituosa, bem-humorado. Olha, bom humor não é ser um palhaço.
contar piada. No meio do atendimento, você pega, sabe aquela do português? Putz, não é isso. É você ter tiradas, sacadas bem-humoradas. Tem pessoas que não conseguem. E olha, se esse é o teu caso, né, não tem jeito, eu vou tentar, vou aprender, mas eu estou vendo que eu não vou conseguir, não força. Então, nem tenta, né? Nem tenta. Tenta aprender primeiro, antes de você treinar. Treina com um amigo, treina ali na sua rede de relacionamento, né? Mas você usar de tiradas bem-humoradas, tiradas sacadas, é bem legal, porque dá uma leveza no atendimento. O atendimento fica mais leve, fica mais gostoso, mais agradável. Saber bater um bom bate-papo agradável é tudo. E muitas vezes você usa isso, né? Uma boa dica é você usar aquele tipo de humor de autogozação, de autodepreciação. Você não vai gozar o cliente, pelo amor de Deus, você não vai depreciar ele. Mas quando você faz uma piada de autogozação, quando o Leandro, por exemplo, fala o seguinte, olha, quando em alguns momentos eu sempre brinco com a minha careca, eu falo, não, assunto de cabelo não é muito a minha praia. Eu estou falando de mim. O cliente, os clientes se afeiçoam com isso, porque é uma piada, você faz uma piada consigo mesmo e o cliente ele se solidariza. É como se ele dissesse, não, Leandro, não é assim também e tal. Né? Às vezes em treinamentos eu brinco assim, olha, gente, para vender não precisa ser bonito, e eu sou a maior prova disso. De novo, eu estou usando um ponto de desvantagem ao meu desfavor para gerar uma conexão com o meu cliente, com o meu aluno. Então, bom humor, ele traz essa leveza e torna a conversa mais agradável. Vamos para o quarto e um dos mais importantes, saber perguntar. Não tem conversa sem pergunta. É como quando você pega um elevador, sabe? Quando você pega um elevador no seu condomínio e você não conversa com o seu vizinho não conversa consigo também, contigo, e você entra no elevador, ele está lá, você fala, bom dia. O que você faz? Celular. Deixa eu ficar aqui no celular. E ele vai lá, fica no celular. E duas pessoas ali, por 30 segundos, caladas no elevador, sem conversar uma com as outras. Olha, conversar é igual uma dança. Não precisa os dois saberem dançar. Basta um. Se um souber dançar, ele puxa o outro para a dança. Eu também não sou bom em dança, mas já fiz aulas de danças e eu aprendi isso, que na dança você pode, pelo menos talvez pode ser o homem, se o homem sabe puxar a moça, a dança rola. A moça não sabe o que está fazendo, mas quem está ali vendo a situação, fala, olha, eles dois ali estão dançando, mas um está puxando o outro. Numa conversa é a mesma coisa. Você não precisam os dois saberem bater papo, mas você, corretora, você precisa saber puxar a conversa. Saber puxar a conversa com perguntas. E aí, eu vou te dar uma dica. Perguntas abertas. Perguntas abertas são aquelas que fazem o cliente falar. São perguntas que começam com como, onde, qual, quais, e principalmente como e por quê. Essas duas perguntas finais, como e por quê, elas fazem a conversa fluir. Né? O cliente, por exemplo, você pergunta alguma coisa para o cliente, onde? Onde você mora? E ele fala, eu moro no bairro X. Você pode até usar aquele elemento de reação. É mesmo? Você mora no bairro X? Que legal, que bacana. Que parte do bairro? Fiz outra pergunta. Fica ali na parte tal do bairro. Puxa, é legal, que bacana. Há quanto tempo você mora lá? Como você foi morar lá? Aí ele tem que contar uma história. E você gosta de lá? Fiz uma pergunta fechada. Você gosta de lá? O que você acha de lá? Agora é aberto. Eu posso perguntar assim, você gosta de lá? Pergunta fechada. Ele vai falar sim, não. Ou eu posso perguntar, o que você acha de lá? O que eu acho de lá? Eu acho legal. Já melhorou um pouquinho. Mas se eu coloco um porquê, mas por quê? Por que você acha isso? O como e o porquê faz a pergunta fluir. E ele vai responder. Quando ele responder, olha, gente, prestem atenção. A conversa, um bate-papo, ele pode ser uma dança. Uma dança, como eu já disse, em que você dá o passo, mas aí você espera o outro dar o passo dele. E aí você dá o seu passo, ele dá o passo dele, e aquele ping-pong fica gostoso, vira conversa, vira aquele bate-papo. Né? Vou dar um exemplo. Vamos fazer um ping-pong aqui, dessa dança. Qual que é o seu primeiro passo? Fazer uma pergunta que comece. Opa, tudo bem? Como é que você está?
E aí, me conta, onde você mora? Fiz uma pergunta. Dei meu passo na dança. Qual que é o passo do cliente agora? Ele responder. Olha, eu moro no Tatuapé. Eu moro no Leblon. Eu moro, enfim, não fala um bairro determinado. Ele respondeu, ele deu o passo dele. Qual que é agora o seu passo? Reagir. Lembra? Reagir, saber ouvir, reagir. É mesmo? Pô, que legal, que bacana. Você mora no Leblon. Poxa, que charme, que interessante, que legal. Você mora no Tatuapé? Olha só, que bacana, sempre ouvi falar desse bairro. Esse bairro é bom? Como é que ele é? Pronto, vocês perceberam? Eu reagi e fiz uma nova pergunta. E o cliente vai falar, a conversa começou a ficar agradável, porque eu reagi. E, o Tatuapé, pô, o bairro é super legal, muito bacana, mas olha, sabe o que aconteceu? Lá está tendo muito trânsito recentemente, muitas pessoas foram se mudar para lá. Ele devolveu a bola para você da dança, agora é a sua vez. Você vai reagir de novo. É mesmo? Tá cheio de gente lá mesmo? Trânsito? Puxa vida, isso deve ser um pouco ruim, não é? Como que é isso para você? Olha, como? Como que é isso para você? Para mim é uma dificuldade. Eu levo muito tempo no trânsito e tal. Eu entendo. Você, puxa vida, olha só, que interessante, que legal, e pronto. A conversa foi. Vamos recapitular? Eu perguntei, ele respondeu. Pergunta aberta. Como, onde, quando, por quê, quais, mas o como e o porquê são as melhores. Perguntei, ele respondeu. Eu reagi e perguntei de novo. Ele respondeu. Eu reagi, comentei a resposta dele, fiz outra pergunta. Ele comentou, respondeu, e eu reagi, o ping-pong foi e fluiu. E quando esse ping-pong começa a morrer, está na hora de mudar de assunto. Está na hora de fazer uma nova pergunta. Está na hora de inserir um novo assunto na conversa. Olha, tem conversas que começam a fluir tão bem, mas fluem tão bem, que o assunto, às vezes, você tem até que, se você está com um cliente ali, você tem até que você mesmo conduzir como um âncora de um debate e mudar estrategicamente o assunto e conduzir o assunto para uma outra. Falar, mas vamos falar disso, olha, tem uma outra coisa que eu queria te mostrar. Olha isso aqui. E aí, pronto, você direcionou a atenção do cliente para outro assunto. Bom, eu falei de 4 coisas. A quinta eu deixei para o final, que é a mais importante. Né? Primeiro, saber ouvir e mostrar com expressões faciais, com gestual, e reagindo mesmo, dizendo, é mesmo, puxa vida, que interessante. Mostrar para o cliente que você está ouvindo ele, mas também prestando atenção na resposta, né? Para você continuar a conversa. 2, saber contar histórias interessantes. Colecione histórias. Histórias são repertórios, são assuntos. E uma pessoa que não tem assunto não consegue prosseguir com a conversa, né? Mas sempre com bom humor. Aquele bom humor, a espiritualidade que torna a conversa mais leve, mais agradável, mais suave, sem forçar nas piadas, não é isso, né? Mas usando de sacadas inteligentes e bem-humoradas, né? E a quarta e penúltima, saber perguntar. Perguntas abertas, encaixando as perguntas durante o bate-papo, e sabendo aquela dança, que é você perguntar, o cliente responde, você reage, comenta e pergunta de novo, e ele responde, você reage, comenta e pergunta de novo, e a dança flui. Agora, a quinta e última e mais importante, eu deixei para o final, porque isso é uma coisa difícil de ensinar. É você ter um interesse genuíno pelas pessoas. Ter o interesse pelas pessoas. Olha, é fácil você perceber quando aquela pessoa está conversando com você, mas porque ele precisa. É por necessidade. Ele está sendo político. Ele não está demonstrando um interesse em mim, nem as coisas, nos meus assuntos. Eu não sei como, mas a gente consegue perceber, né? Quando alguém está sendo verdadeiro e genuíno com a gente, ou não, está sendo meio falso. Então, não dá para fingir. Você tem que ter. Você tem que desenvolver um interesse nas pessoas. Então, quando você vê ali um cliente, não veja só um cifrão, não veja só uma comissão, um cheque. Poxa vida, eu vou ganhar de todo jeito. A venda é consequência, ou a não venda também. Então, deixa para lá um pouco a venda. Nesse momento, tenta bater papo. Tenta jogar a conversa fora. Olha, no meu início de carreira, eu treinei. Eu era aquela pessoa que não gostava de conversar, e eu passei a conversar.
Eu ia, na época que se ia nos bancos, e aquela senhorinha que estava na fila falava, olha, está demorando, né? Geralmente eu, vou ter que conversar com ela. Eu comecei a conversar, falei, está demorando, puxa vida. E a senhora? E eu começava a conversar com a senhora no banco, com o senhorzinho no ponto de ônibus, no táxi, no Uber, no barbeiro. Quando eu tinha cabelo, eu já tive cabelo, gente. Aí, olha ali o bom humor entrando. E eu adorava ir num cabeleireiro específico que ele não gostava de conversar. E eu também não gostava de conversar. E aquele barbeiro, eu sentava à mesa e ele falava, é o mesmo de sempre? E eu dizia, sim. E, nossa, eram 30 minutos de paz. Porque ele ficava cortando meu cabelo ali em silêncio. E eu em silêncio, lendo alguma revista. Né? Na época eram revistas, né? Hoje a gente pega o celular. Que chato, hein? Que chato! E um pouco de prepotência, porque é como se eu pudesse inconscientemente imaginar que eu não pudesse aprender nada com as pessoas. E sim, a gente aprende muito com as pessoas mais improváveis, com as situações mais inusitadas que aparecem na nossa caminhada. Essa vida é uma jornada. E é uma jornada que é muito mais gostosa fazer de forma acompanhada. Então, olha, tira a poeira que está aí no teu cérebro e põe ele para interagir com as pessoas, né? E demonstrar esse interesse genuíno. Você não vai demonstrar o que você não tem. Então, aprenda a criar dentro de si esse interesse genuíno nas histórias das pessoas, nas vidas das pessoas que cruzam a nossa caminhada, a nossa jornada. Eu mesmo posso ser uma pessoa na sua vida, uma pessoa na sua jornada. E se você está gostando desse bate-papo, se você gostou desse bate-papo que nós tivemos aqui, olhando um para o outro através de uma câmera, se você gostou, então salve esse vídeo, curta, compartilha com um amigo, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, se você não é inscrito, e se você quiser um resumo de todo esse bate-papo em forma de e-book, os 5 passos para você estabelecer um bom bate-papo com as pessoas, se inscreva no meu canal e comente lá, como bater papo, ou comente bate-papo. Se você estiver no Instagram, também comente lá bate-papo, que eu vou te enviar um resumo, um e-book desse vídeo aqui, dessa nossa conversa. Legal, pessoal? Então, continue com a gente e nos acompanhe aí para os próximos conteúdos. E bora lá, vamos bater papo com o povo. Vamos bater papo, reagindo. É mesmo? Puxa vida!